Existe uma frase que pode estar sabotando a sua vida neste exato momento. E o mais impressionante é que talvez você a repita todos os dias sem perceber. Napoleon Hill ensinava que as palavras não são apenas sons. Elas influenciam a maneira como pensamos, moldam nossas atitudes e fortalecem as crenças que carregamos sobre nós mesmos. A Bíblia também mostra que aquilo que sai da nossa boca tem um impacto profundo sobre a nossa vida. Talvez você esteja afastando oportunidades, enfraquecendo sua fé e limitando o seu próprio futuro por causa das palavras que escolhe dizer. Mas antes de revelar quais são essas palavras e como substituí-las por declarações que edificam sua vida, eu quero fazer um convite. Se você deseja fortalecer sua mente, crescer na fé e aprender princípios que unem sabedoria bíblica e desenvolvimento pessoal, inscreva-se agora no canal. Ative também o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Toda semana, compartilhamos conteúdos que podem transformar a sua forma de pensar, agir e viver. Agora pense por um instante. Quantas vezes você já disse: "Eu não consigo. Minha vida nunca vai mudar. Eu nasci para sofrer. Nada dá certo para mim." Essas frases parecem inofensivas, mas repetidas continuamente, tornam-se crenças que passam a dirigir suas decisões. Em Provérbios 18:21, a palavra de Deus declara: "A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto." Que verdade poderosa! A Bíblia não está dizendo que nossas palavras têm poder mágico. Ela nos ensina que elas refletem o coração, influenciam nossas atitudes e podem construir ou destruir relacionamentos, esperança e confiança em Deus. Quando você alimenta constantemente pensamentos e palavras de derrota, tende a agir como alguém derrotado. Mas quando sua mente é renovada pela verdade de Deus, suas palavras também começam a mudar. E quando suas palavras mudam, suas atitudes mudam, suas decisões mudam, e com o tempo, sua vida também pode tomar um novo rumo. Neste vídeo, você descobrirá quais são as palavras que precisa abandonar imediatamente e quais declarações podem fortalecer sua fé, renovar sua mente e ajudá-lo a viver com mais propósito e esperança. No próximo bloco, você entenderá por que aquilo que você diz repetidamente acaba influenciando a pessoa que você se torna. Você já percebeu que algumas pessoas parecem esperar sempre o pior? Antes mesmo de tentar, elas dizem: "Não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu nunca consigo." Com o tempo, essas frases deixam de ser apenas palavras. Elas se tornam uma maneira de enxergar a vida. Napoleon Hill ensinava que a mente aceita como verdade aquilo que é repetido constantemente. Quando uma ideia é alimentada todos os dias, ela influencia nossas decisões, nossos hábitos e até a coragem que temos para enfrentar desafios. Mas existe uma verdade ainda mais profunda na palavra de Deus. As palavras revelam aquilo que está dentro do coração. Jesus declarou em Lucas 6:45: "A boca fala do que está cheio o coração." Pense nisso por um instante. Se sua boca está sempre cheia de medo, talvez seu coração precise ser cheio da presença de Deus. Se suas palavras são sempre de derrota, talvez esteja faltando alimentar sua mente com a verdade das Escrituras. Muitas pessoas oram pedindo que Deus transforme suas vidas, mas continuam dizendo todos os dias: "Eu sou um fracasso. Nunca vou vencer. Nada muda para mim." Essas palavras não refletem a esperança que Deus deseja colocar em seus filhos. Isso não significa negar os problemas ou fingir que eles não existem. Significa escolher olhar para as dificuldades à luz das promessas de Deus e não apenas pelas limitações humanas. Veja o exemplo de Davi. Antes de enfrentar Golias, todos falavam sobre o tamanho do gigante, mas Davi falava sobre o tamanho do Deus que servia. Enquanto os outros enxergavam derrota, ele enxergava uma oportunidade para Deus agir. Talvez hoje exista um Golias diante de você, uma enfermidade, uma dívida, uma luta na família, uma porta fechada. A pergunta é: quais palavras você tem usado diante desse desafio? Porque suas palavras influenciam sua maneira de agir, e suas atitudes ajudam a definir o rumo da sua vida. Existe uma frase que destruiu mais sonhos do que a falta de dinheiro, de oportunidades ou de talento: "Eu não consigo." Talvez você já tenha dito isso muitas vezes. Eu não consigo mudar.
Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo perdoar. Sem perceber, essa frase começa a construir uma prisão dentro da mente. Napoleon Hill ensinava que o ser humano raramente vai além dos limites que estabelece para si mesmo. Quando alguém acredita que é incapaz, passa a agir como se realmente fosse. Mas a Bíblia nos convida a olhar para uma realidade completamente diferente. Nossa força não vem de nós mesmos. Ela vem de Deus. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 4:13: Tudo posso naquele que me fortalece. Observe que Paulo não disse: Eu posso tudo porque sou forte. Ele reconheceu que sua capacidade estava em Cristo. Essa é a diferença entre a autoconfiança e a confiança em Deus. A autoconfiança tem limites. A confiança em Deus encontra forças, mesmo quando as nossas acabam. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Você olha para o problema e pensa: Eu não consigo. Troque essa frase por uma declaração de fé. Sozinho eu sou limitado, mas Deus me fortalecerá para enfrentar este desafio. Essa mudança parece simples, mas transforma a maneira como você encara as dificuldades. Quando sua boca começa a declarar a verdade da palavra de Deus, seu coração também começa a ser fortalecido. Você deixa de viver dominado pelo medo. Passa a caminhar pela fé. Lembre-se, Deus nunca prometeu que tudo seria fácil, mas prometeu estar ao seu lado em cada batalha. Por isso, nunca mais diga: Eu não consigo. Diga: Com a força que Deus me dá, eu seguirei em frente. Existe outra frase que tem roubado a esperança de muitas pessoas. Agora é tarde demais. Já perdi muito tempo. Sou velho demais para recomeçar. Minha oportunidade passou. Não há mais jeito para a minha vida. Talvez você já tenha pensado assim. E aos poucos, essa ideia começou a apagar os seus sonhos. Napoleon Hill ensinava que nunca é tarde para mudar a direção da vida. Ele observava que muitas pessoas alcançaram grandes realizações somente depois de anos de fracassos, perdas e recomeços. O passado não precisava determinar o futuro. A Bíblia confirma essa verdade de maneira extraordinária. Deus é especialista em transformar histórias que pareciam perdidas. Pense em Moisés. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele já tinha cerca de 80 anos. Humanamente, muitos diriam: seu tempo já passou. Mas Deus via um novo começo. Pense em Abraão. Recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação quando, aos olhos humanos, isso parecia impossível. Porque Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele trabalha segundo o seu propósito. A palavra do Senhor declara em Isaías 43:19: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que promessa poderosa! Talvez você esteja olhando apenas para os erros que cometeu, para as oportunidades que perdeu, para os anos que passaram. Mas Deus olha para aquilo que ainda pode fazer através de uma vida que se entrega a Ele. Nunca permita que o seu passado fale mais alto do que as promessas de Deus. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança, há propósito, há um novo começo preparado pelo Senhor. Por isso, elimine da sua boca a frase: é tarde demais, e substitua por esta declaração de fé: enquanto Deus me der vida, Ele ainda pode escrever novos capítulos da minha história. Existe uma frase que aos poucos destrói a esperança de muitas pessoas: nada dá certo para mim. Talvez você já tenha dito isso depois de perder um emprego, depois de uma decepção, depois de uma oração que parecia não ser respondida, depois de ver outras pessoas prosperando enquanto você continua enfrentando dificuldades. Mas pense por um instante: será que realmente nada deu certo? Ou a dor do momento está impedindo você de enxergar as bênçãos que Deus já colocou em sua vida? Napoleon Hill ensinava que a maneira como interpretamos os acontecimentos influencia diretamente nosso futuro. Pessoas que vivem olhando apenas para os fracassos acabam perdendo as oportunidades que ainda estão diante delas. A Bíblia nos ensina que Deus continua agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. José passou anos como escravo e depois foi lançado na prisão. Se alguém perguntasse a ele naquele momento como estava sua vida, seria fácil dizer: nada dá certo para mim. Mas Deus estava preparando cada detalhe do caminho. O que parecia derrota era apenas uma etapa do propósito. Pouco tempo depois,
José foi levantado por Deus para governar o Egito e salvar milhares de vidas. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo muito maior. A palavra de Deus declara em Romanos 8:28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Observe que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Ela diz que Deus pode agir até mesmo nas situações difíceis para cumprir o seu propósito. Por isso, nunca mais diga, nada dá certo para mim. Troque essa frase por uma declaração de confiança. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, Deus continua trabalhando em meu favor. Essa mudança de palavras também muda a maneira como você enfrenta a vida. Você deixa de olhar apenas para os problemas e começa a enxergar as oportunidades que Deus coloca diante de você. Existe uma frase que prende muitas pessoas no mesmo lugar durante anos. Eu tenho medo. Medo de fracassar. Medo de recomeçar. Medo de perder. Medo da opinião das pessoas. Medo do futuro. Quando essa frase é repetida constantemente, ela começa a controlar as decisões. Sem perceber, a pessoa deixa de aproveitar oportunidades, abandona sonhos e vive apenas tentando evitar o sofrimento. Napoleon Hill ensinava que o medo é um dos maiores inimigos do sucesso. Ele observou que muitos fracassam não por falta de capacidade, mas porque permitem que o medo determine o rumo de suas vidas. A Bíblia nos mostra um caminho diferente. Ela não diz que nunca sentiremos medo. Ela nos ensina que o medo não deve governar o nosso coração. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que promessa maravilhosa! Deus conhece as suas limitações. Ele sabe das suas inseguranças, mas Ele não deseja que você viva preso a elas. Pense em Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Pedro teve coragem de sair do barco. Enquanto manteve os olhos em Cristo, caminhou sobre aquilo que parecia impossível. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Olhamos mais para os problemas do que para o poder de Deus. Olhamos mais para as dificuldades do que para as promessas do Senhor. Por isso, elimine da sua boca a frase "eu tenho medo" e substitua por uma declaração de fé. Mesmo sentindo medo, eu escolho confiar em Deus. Essa é a verdadeira coragem. Não é a ausência do medo, é a decisão de continuar caminhando porque você sabe que Deus está ao seu lado. Quando Deus dirige os seus passos, o medo perde a força. A confiança cresce e aquilo que parecia impossível começa a se tornar uma oportunidade para ver a fidelidade do Senhor. Existe uma frase que não deveria sair da boca de quem confia no Senhor: Deus me abandonou. Talvez você nunca tenha dito exatamente essas palavras, mas talvez já tenha pensado: Deus se esqueceu de mim. Ele não ouve mais as minhas orações. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Esses pensamentos costumam surgir nos momentos mais difíceis, quando a resposta demora, quando a porta permanece fechada, quando a dor parece não ter fim. Napoleon Hill observava que muitas pessoas desistem justamente quando estão mais próximas da vitória. A perseverança, segundo ele, separa aqueles que abandonam seus sonhos daqueles que alcançam grandes resultados. A Bíblia revela um princípio ainda mais profundo. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Pense em José. Durante anos, ele viveu como escravo e depois foi lançado na prisão. Humanamente, tudo indicava que Deus o havia esquecido. Mas enquanto José esperava, Deus estava organizando acontecimentos que o levariam ao palácio. O Senhor nunca deixou de cuidar dele. Estava trabalhando mesmo quando José não conseguia enxergar. A palavra de Deus declara em Hebreus 13:5: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que promessa extraordinária! Observe que Deus não disse que você nunca enfrentaria lutas. Ele prometeu que jamais enfrentaria essas lutas sozinho. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de espera, uma oração que ainda não foi respondida, uma enfermidade, uma crise financeira, um problema na família. Não permita que a dor faça você duvidar da fidelidade de Deus. Troque a frase "Deus me abandonou" por esta declaração de fé: mesmo quando não consigo ver, Deus continua trabalhando em minha vida. Essa confiança muda tudo. Ela fortalece o coração, renova a esperança
e dá forças para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece difícil. Depois de abandonar todas as palavras de derrota, medo e desânimo, surge uma pergunta. O que devemos dizer então? A resposta está na palavra de Deus. Existe uma declaração que fortalece a fé, renova a esperança e muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Ela é simples. Deus está no controle. Quando essa verdade desce da mente para o coração, tudo muda. Os problemas continuam existindo. As dificuldades não desaparecem de um dia para o outro, mas você deixa de viver dominado pela ansiedade. Napoleon Hill ensinava que a confiança é uma das características das pessoas que alcançam grandes resultados. Elas não permitem que o medo tenha a palavra final. A Bíblia revela que a maior confiança não está em nós mesmos, está em Deus. Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Que promessa maravilhosa! Perceba que Deus não pede que você entenda tudo. Ele pede que você confie. Há momentos em que você não compreenderá o motivo da espera. Não entenderá por que uma porta se fechou. Não saberá por que certas lutas chegaram. Mas Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. Por isso, quando sentir vontade de dizer: "A minha vida acabou", declare: Deus ainda está escrevendo a minha história. Quando pensar: "Eu não tenho saída", declare: para Deus nada é impossível. Quando vier o pensamento: "Eu nunca vou vencer", declare: o Senhor é a minha força e a minha esperança. As palavras que saem da sua boca revelam onde sua fé está firmada. Que elas não sejam palavras de derrota, que sejam palavras de confiança, palavras de esperança, palavras de gratidão, porque um coração cheio da palavra de Deus começa a falar diferente. E quem aprende a falar segundo a verdade do Senhor também aprende a viver segundo essa verdade. Chegamos ao final desta mensagem, mas talvez este seja o início de uma das maiores transformações da sua vida. Ao longo deste vídeo, vimos que algumas palavras precisam ser eliminadas do nosso vocabulário. Eu não consigo. É tarde demais. Nada dá certo para mim. Eu tenho medo. Deus me abandonou. Essas frases alimentam o desânimo, enfraquecem a esperança e fazem muitas pessoas viverem abaixo do propósito que Deus preparou para elas. Napoleon Hill ensinava que uma mudança de pensamento é o primeiro passo para uma mudança de vida. Quando a mente muda, as atitudes mudam. E quando as atitudes mudam, os resultados também começam a mudar. A Bíblia nos mostra que essa transformação acontece quando permitimos que a palavra de Deus renove o nosso interior. Em Efésios 4:29 está escrito: não saia da boca de vocês nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que ensinamento profundo! Antes de edificar outras pessoas, nossas palavras precisam edificar o nosso próprio coração. Por isso, a partir de hoje, faça um compromisso. Quando o medo aparecer, declare a fidelidade de Deus. Quando a dúvida surgir, lembre-se das promessas do Senhor. Quando o desânimo bater à porta, escolha falar palavras de esperança. Não porque você está ignorando a realidade, mas porque sua confiança está firmada em Deus e não nas circunstâncias. Lembre-se, suas palavras não mudam quem Deus é, mas revelam em quem você decidiu confiar. Que a sua boca seja conhecida por palavras de fé, por palavras de gratidão, por palavras de coragem, por palavras que glorifiquem ao Senhor. E eu quero deixar um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, vigie as palavras que saem da sua boca. Sempre que perceber uma frase negativa, substitua-a por uma promessa da palavra de Deus. Você ficará surpreso ao perceber como essa prática fortalecerá sua fé e mudará sua maneira de enfrentar a vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho falar palavras de fé. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Que Deus guarde a sua mente, fortaleça o seu coração e coloque em seus lábios palavras que produzam esperança, paz e vida. Que o Senhor abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.